Uma das primeiras coisas que a gente aprende a fazer quando criança, ou pelo menos demonstra vontade de fazer, é desenhar, né? É lápis para um lado, papel para o outro, e de rabisco em rabisco a gente vai expressando as nossas vontades, os nossos pensamentos. E além, claro, de ser uma brincadeira super divertida, o desenho funciona como ferramenta de aprendizado para todas as idades, não só para a criançada. Como seria, por exemplo, conhecer mais sobre a história do Ceará através de revistas de quadrinhos? É exatamente isso que a gente vai descobrir agora com Rodrigo Vargas. Traços. O desenho acompanha a humanidade desde os primeiros passos. Antes mesmo da comunicação oral, ou seja, da fala, eram as imagens que transmitiam os pensamentos, os desejos e as conquistas dos povos. Hoje, apesar da comunicação ter migrado para formatos muito mais complexos, como a internet, o celular, a televisão, o desenho continua com a mesma importância, ou talvez ainda mais. Não é só a criança, o adulto, se você produzir a imagem com a informação, ele vai absorver muito mais do que só o que ele lê. Porque a pessoa, ela absorve 10% do que ela lê. Agora, quando ela vê e ouve, ela absorve 50%. Então, o impacto é muito maior. Quem diz isso é a pedagoga Ana Maria Gondim, que buscou no desenho a melhor forma de apresentar a história do Ceará para crianças. Tudo isso aconteceu no trabalho de conclusão do curso. O efeito foi surpreendente. No final da aula, os pequeninos fizeram seus próprios desenhos e contaram a história do Ceará que cada um acredita ter acontecido. Teve um menino que no final ele fez os desenhos, olhou para mim e disse: tia, a senhora contou a história, mas esse homem que está aqui é Pedro Álvares Cabral. Não é o Vicente Pinzon. Ou seja, teve um efeito tão fantástico que ele conseguiu, ele analisou, fez uma crítica e reafirmou que ele acreditava que o Brasil havia sido descoberto por Pedro Álvares Cabral e não por Vicente Pinzon aqui no Ceará. Para que essa interação acontecesse, a Ana foi buscar um parceiro que faz história, literalmente. É uma coisa muito importante um povo conhecer a sua história, né? Então, quando eu comecei esse trabalho aqui, eu percebi que eu mesmo não conhecia a minha história. O Ednardo é tatuador profissional desde 2004, mas há 28 anos o universo que antes só fazia parte da sua imaginação ganha vida no papel. Personagens que contam mais que aventuras. Eles recontam a história do Ceará. Rafael veio retocar a tatuagem e entregar o corpo nas mãos de um artista que se preocupa tanto com o passado, é ter a certeza de que o futuro do que está impresso ali está seguro. E isso só tende a contribuir para a nossa educação. O Ednardo hoje tem 42 anos, mas desde pequenininho fazia seus rabiscos, todos com um propósito brilhante: fazer história. E ao longo do tempo ganhou a ajuda de historiadores como Raimundo Girão, dos livros que o Dado tirou a inspiração para fazer os gibis. O menino que aprendeu a fazer arte apenas assistindo o desenho animado na TV começou a colocar no papel o que pouca gente sabe. Toda a saga do povo cearense, desde os Tremembés aos aldeotas, está revivendo em forma de revistinha, graças ao talento e curiosidade desse homem, que mesmo sem nenhum apoio, faz questão de distribuir a história pelas ruas da cidade. Eu acho muito boa a iniciativa dele, principalmente que as nossas escolas deixam a desejar. Eu acho muito interessante. Até porque a gente não conhece a história da nossa terra. Figurinhas, né, quadrinhos, isso facilita muito o aprendizado do adolescente e da criança. E do adulto também, né? Que fica mais fácil da gente entender toda a história. Dereca é o irmão mais novo de Dado e é um dos maiores nomes da tatuagem cearense. Desde muito novo, esse profissional gabaritado percebe que a sua maior influência está mesmo dentro de casa. Dado, para mim, sempre foi uma inspiração, porque desde moleque, desde que a gente é pequeno, ele sempre desenhou quadrinho. Então realmente o Dado foi o primeiro artista que eu tive contato na minha vida. A história do Ceará que passa pelas mãos do Dado
ganha diálogos novos e personagens que nunca existiram, mas que ajudam a compor um enredo, uma responsabilidade que ganha limites. Não mudar a trajetória real do que aconteceu lá atrás. A imagem ela ajuda muito a compreender a história. E o quadrinho ele ajuda mais ainda. Quer dizer, o quadrinho é melhor do que um livro ilustrado, né? Eu diria então que eu sou um contista, né? E como a história continua sendo feita todos os dias, a cada minuto, a cada segundo, o dado ainda tem muito tempo para fazer aquilo que mais quer, lembrar a todos de onde viemos, portanto, para onde vamos. Esse é o nosso Ceará, A cara da gente.